Bem-vindo à nossa segunda aula. É o seguinte, eu percebi que eu tô esfumaçando aí, tô um pouco ofegante, é porque eu tô encarando uma subida lascada aqui em Gramado. Bom, grande parte dos corredores não evoluem na corrida por não seguir uma organização de treino específica pro objetivo. O que significa seguir uma rotina específica? Fazer treinos que vão trabalhar velocidade, resistência na medida certa. Então o que a gente vai fazer a partir de agora? Organizar esses treinos para vocês. E todos os treinos, eles vão ser feitos pensando em toda a sequência específica para chegar nos 5 quilômetros abaixo de 30 minutos. Então vamos lá. Segundo momento, eu vou te pedir para treinar num local plano, principalmente no primeiro treino da semana, que é esse treino de ritmo aqui. Por qual motivo? Porque agora eu quero que você seja mais rápido todos os treinos. Então aqui você já começa a ter o pace, começa a ter a orientação do que fazer, de como fazer e do porquê fazer. Beleza, nosso treino de ritmo ele tem a intenção de fazer você correr mais rápido. Então veja bem, toda terça-feira, primeiro treino de ritmo, correr 3 km em local plano, entre 6h30 e 6h40 de pace. É a média que você vai gastar para fazer 1 km. Segunda semana, 3 km, entre 6h30 e 6h40. Segunda semana, 6h30, bom dia, irmão. Entre 6h30 e 6h40, terceira semana, 6h20, 6h35, 6h20 e 6h35. Então, da primeira semana até a última semana, eu estou organizando o seu treinamento para que você se adapte a correr um pouco mais rápido. Beleza. Treino de quinta-feira, você vai começar a correr num ritmo que é muito próximo ao que você fez aqueles primeiros 5 quilômetros do mês anterior, só que pegando subidas. Então, o que a gente vai fazer? Correr devagar, num percurso que tenha certa dificuldade, com subidas um pouco maiores, mais longas ou um pouco mais inclinadas. Porque agora eu estou começando a te preparar não só fisicamente, mas mentalmente para superar as adversidades que vão aparecer na corrida. Então, na corrida, você não vai ficar treinando sempre ou correndo sempre num local mais plano. Você vai precisar trabalhar a sua cabeça para entender que na subida você consegue correr em baixa velocidade. Por qual motivo que você vai correr em baixa velocidade? Porque a tendência das pessoas é ver a subida e pensar que é difícil demais e vai ter que andar. Não, você corre em baixa velocidade. Você tem que acreditar que é possível, mas para acreditar que é possível, você precisa colocar isso em prática no treinamento. Então, toda terça-feira você vai tentar desenvolver mais a velocidade. Toda quinta-feira você vai manter um ritmo, vai pegar um local difícil para você correr. E aí você vai correr devagarinho naquele lugar difícil, porque a dificuldade do treino não vai ser dada pela velocidade, vai ser dada pela inclinação. E o treino longo agora ele já está um pouco maior do que aqueles 5 quilômetros iniciais. Então, Maico, se eu vou fazer uma prova de 5 quilômetros, por que eu preciso correr 6? Cara pálida, já vou te dizer, você vai correr muito mais. Por que você precisa correr muito mais? Porque você precisa adaptar o seu corpo a ter resistência. Então, tem algumas coisas que vão sendo construídas. Precisa de mais vasos sanguíneos, mais capilaridade, mais vasos que vão levar energia para o seu tecido muscular. Você precisa de mais mitocôndria para poder fazer com que aquela gordura, o seu carboidrato, ele seja transformado
energia para fazer contração. Então é por isso que a gente começa a correr maiores distâncias, para ter maior adaptação, maior resistência. Então a gente começa com 3 km com pace de 6,30 a 6,40 e a gente fecha lá o mês com 6 km com pace de 7,20 a 7,40. Então tudo isso bem organizado, bem estruturado para quê? Para fazer você entender que existe uma progressão adequada. Beleza. Segundo mês, desafio. Aqui você já começa com a progressão. Veja bem, que é 3 km de corrida de novo, só porque agora a velocidade já começa a ficar mais próximo daquilo que a gente tem como meta, que é correr 5 km em 30 minutos. Então, para eu correr 5 km em 30 minutos, eu preciso correr 3 km em 18 minutos. Então a gente vai fazendo essa progressão. Então veja bem, começa com 6,10, 5,50, 5,45, 5,45. Ok. Terça-feira, ritmo. Quinta-feira já vem com treino intervalado. O que esse treino intervalado significa? Que você já tem condições de evoluir na sua corrida. Então, como é que é essa evolução na sua corrida? A alta intensidade, pequeno período de corrida. São 6 tiros de 500 metros. Qual que é a ideia? Correr entre 5,25 e 5,35. Só que aqui você vai descansar. Então você vai correr 500 metros, vai descansar 1 minuto e 45. Importante, descansa 1 minuto e 45. Se é para correr 500 metros, tem que correr 500 metros. Se é para correr 600, corre 600. Se é para descansar 1,45, descansa 1,45. Não descansa 2 minutos, porque se não correu 600 metros, se está para correr 500 e descansar 1,45, descansa 1,45. Não justifica. Ou você só quer a parte boa, que é descansar mais. Entendeu? Respeita, vai lá, tenta fazer dentro do ritmo que está sugerido, porque é possível alcançar. Chegou até aqui de forma organizada, estruturada, é possível fazer do jeito que está aqui. Parte boa. Terça-feira, preciso que seja em local plano. Quinta-feira, treino em local plano. Imagina, você vai fazer um treino intervalado. Eu preciso que você desenvolva velocidade. Você vai correr na subida? Não rola. Você vai correr na descida? Também não rola, porque você está burlando o seu treino. Então, escolha um local um pouco mais plano para você fazer os seus 500 metros, porque assim você consegue correr o mais próximo possível do que está sendo solicitado, do que está sendo planejado. Beleza. 7 km de corrida, então a gente saiu de 6 km no treino longo do primeiro mês para 7 km. Baixa velocidade. Constrói o seu corpo para aguentar maiores distâncias, porque depois eu preciso dele trabalhando para correr em alta intensidade. Aí vem um negócio bacana aqui no segundo mês, que é um treino de ritmo e distância de prova. O que é isso? É mensurar, é um simulado, a gente vai te testar. Na segunda semana do segundo mês de treinamento, que na sexta semana, se a gente for pensar no programa como um todo, você vai pegar um percurso moderado, um percurso que é possível você desenvolver velocidade, e aí aqui você vai estar liberado para tocar o terror. Qual que é a ideia? É você correr melhor do que aqueles 5 km que você já vai estar fazendo. Não fica desesperado. A ideia é testar. Ah, Michael, terminei aqui, fiz em 32 minutos, 31, está muito longe dos 30. Ok, a gente ainda tem 1 mês e meio de treinamento pela frente. É treinar, entender que você é capaz de evoluir e que você tem condições de evoluir, beleza? Então vamos lá. Todo o esquema da planilha está organizado para que você possa chegar num determinado período de treinamento onde a sua capacidade, o seu fitness, ele seja maior e melhor. Ok, finalizamos agora com 7 km com um pace de 7 a 7,30. Qual que é a ideia? Aumentar a sua capacidade, deixar mais eficiente. Ok. Último mês. Vamos treinar? Vamos. Como é que a gente vai treinar? Trabalhando para evolução. Se eu conseguir finalizar o segundo mês correndo 3 km a 5,45 a 6, agora eu começo a trabalhar a intensidade um pouquinho mais de distância. Então,
corro 4 quilômetros dentro do que eu acredito que eu vou conseguir fazer os 5 quilômetros lá no futuro. Como é que eu acredito que eu vou fazer isso? Porque se eu conseguir correr 4 quilômetros a 5h45, eu tenho, na pior das hipóteses, uma margem de 1 minuto de crédito para completar o último quilômetro. Então, se eu conseguir fazer 4 quilômetros a 5h45, eu economizei 15 segundos a cada 1 quilômetro de corrida. Então, se eu pegar uma subida, se eu ficar extremamente cansado, o último quilômetro da corrida, eu vou conseguir completar ele em vez de 6 minutos, eu consigo completar ele com 7 minutos. E mesmo assim, eu estou dentro da margem de tempo para conseguir concluir aquela corrida dentro do que a gente tinha planejado. Beleza? Então, o que é o esquema? Aumento progressivo e gradativo de distância, mantendo a velocidade que a gente já vinha no mês passado, e aqui agora eu começo a dar um pouquinho mais de intensidade. São 10 tiros de 400 metros, você vai descansar parado, o tempo que você vai gastar para fazer isso aqui vai ficar menos do que 2,5 minutos, então a gente vai ter um descanso proporcional ao tempo que você vai correr em alta intensidade. Beleza. Lembra que no mês anterior a gente fez um treino de ritmo e distância de prova. Para quê? Para a gente mensurar o quanto você evoluiu. Então, todas as vezes que eu estiver começando a treinar, eu vou ter em mente o tempo que eu fiz os 5 quilômetros do mês passado. Para quê? Para quando eu chegar aqui no final da 12ª semana, eu ter condições de fazer uma boa prova, um bom resultado. Aí o importante, aí é crítica, tá? Quando você entra no programa de treinamento, o importante é que você faça todas as etapas de treinamento e respeite a etapa de evolução. Quando você participa de provas, todo final de semana você está correndo participando de prova, se você deixar de fazer o treino longo, você está queimando uma etapa do treinamento. Você participa de muitas provas e às vezes participa da mesma prova, o mesmo percurso, só muda o nome da prova, é o mesmo local e a prova não é uma prova assim tão atraente, tão bacana. O que eu sugiro? Que enquanto você tiver com um seu objetivo, foque no seu objetivo. Faça de tudo para alcançar aquilo ali. Não é para você ser competitivo com outras pessoas, é para que você seja competitivo com você. 30 minutos já é mais do que a grande maioria das pessoas consegue fazer. Então, se você ficar queimando etapas, você não vai evoluir, a não ser que o seu objetivo seja completar os 5 quilômetros com lazer, com diversão, e tá tudo bem, não tem problema algum, isso não me incomoda. Mas a partir do momento que você tem uma meta em distância e em tempo de conclusão, você precisa respeitar esse período de treinamento. E os treinos longos são importantes. Se você deixar de fazer os treinos longos para correr uma prova no domingo, você está queimando uma etapa do seu treinamento. Bacana? Espero que se sintam bem, que aproveitem o conteúdo, é feito da melhor forma possível, estou fazendo para vocês do mesmo jeito que faço para os alunos da assessoria. Espero que isso possa te ajudar, possa contribuir com a tua evolução. Se precisar de informação, se tiver dúvida, tiver curiosidade, pode mandar mensagem e eu faço o máximo possível para poder ajudar todo mundo, beleza? É isso aí, bons treinos. Gostou desse vídeo? Curte, comenta e mostra para um amigo seu que gosta de correr.